A paz do Senhor, amados e amados do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez aqui estamos para nossa leitura da Bíblia, amém? E eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo está contigo e comigo também, amém? Nesta tarde. E eu venho aqui para nós concluirmos o capítulo de Mateus 23, que eu parei no versículo 23, amém? Aí nós vamos dar continuação ao nosso capítulo, amém? A partir do versículo 24. Antes eu vou ler novamente o 23, para concluirmos a sequência dos versículos, amém? O 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Ai de vós, guias cegos, que quais o mosquito e engolis o camelo. Amém, amados? Guias cegos. Jesus chamou esse povo de guias cegos. Eles engoliram, guias cegos, que coais o mosquito. Entendeu? Deixaram do lado o mosquito, aquilo que mais é precioso para mim e para você, que é a misericórdia, a fé, né? A justiça. Mas nós engolimos um camelo, e nós engolimos o camelo no dia de hoje mesmo. Porque quando falam em dízimo, levando a gente em Mateus 23, né? Então é aquilo que eu já disse para você. Leva, quando lerem para você Mateus 23 falando em dízimo, vocês vão levar as especiarias, os temperos para aquele que o pediu. Amém? Lendo Mateus 23. Já que nós não podemos, ou você vai engolir o camelo a vida inteira. Será, amados, que nós vamos continuar engolindo o camelo? Será que eu e você vamos continuar engolindo camelo? Porque o que nós fizemos esse tempo todo é engolir camelo. Engolir camelo. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Não adianta, meu amado, fazer tantas coisas por fora. Às vezes nós nos embelezamos tanto por fora e lá dentro nós estamos podres. Nós somos sepulcros caiados. Eu às vezes não posso ver. Você também não pode ver o que está em mim. Mas Deus, Ele vê tudo. Ele vê até aquilo que pensamos. Amém? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. É para mim e para você hoje, meu amado e minha amada irmã. Vamos nos limpar por dentro primeiro. Mesmo que por fora nós estejamos sujos, não há importância. Muitas das vezes o Senhor me trouxe aqui um mendigo. O Senhor me colocou na minha mente, aqui na minha frente, um mendigo. Sujo, podre, fedido. Ele sim, ele pode estar sim, por fora. Mas por dentro, meu querido e minha querida irmã, ele está de alma lavada, ele está limpo, aleluias. Glória a Deus por isso. Às vezes nós olhamos para um mendigo e nós não damos nada para ele. Nós não damos nada por ele.
nada. Nossa, é nojento, sujo. Mas ele está sujo, às vezes por fora, mas por dentro ele está limpo. Ele está limpo. Ele pode não estar de vestes limpas, de corpo limpo, mas por dentro ele deve estar limpo. Muitos deles estão assim, limpo. Que eu já encontrei muitos na rua dessa forma. Muitos que me vieram falar de Jesus com plena convicção, com tanta unção, com tanta graça, que muitas das vezes eu chorei. Eu chorei. Amém, amados? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque são semelhantes aos sepulcros caiados. É isso que muitas das vezes nós somos, sepulcros caiados. Queremos ser tão limpos por fora, tão perfeitos, e imundos por dentro. Imundos por dentro. Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hoje em dia é o que nós vemos, muitos pregadores da palavra, muitos que se diz dono de templo, donos, a igreja é minha. A igreja, quando nós falamos com ele, vamos na igreja de fulano, vamos na igreja de cicrano. Não, meu amado, vamos parar de falar que vamos na igreja do fulano e do cicrano. Vamos ao encontro de Cristo Jesus. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo, exaltar o nome dele. É isso que eu e você temos que fazer nos templos. É isso que eu e você temos que fazer nos templos. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Nessa passagem aqui, irmão, no 26... Assim também vos exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Vamos lá em 1 Coríntios 16, 22? 1 Coríntios. Desculpa, irmão, que eu não tenho nada marcado, tá bom? 1 Coríntios 16, 22. Vamos lá? 1 Coríntios 16, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Amém, meus amados? Aqui Cristo está falando comigo e com você. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Amém? E o 23 diz o seguinte: cada um, porém, por sua própria ordem, cada um, preste bem atenção, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, 2 pontos, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém, amados? Aí aqui está falando da segunda morte. Amém? E muitos levam as primícias também, que é oferta de igreja. E aqui, na minha Bíblia diz que Cristo, as primícias dos que dormem.
Amém? Que dorme em Cristo Jesus. Dorme em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isto. Amém? Assim também vos exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, quanta hipocrisia tem no meio dos evangélicos, amados. Quanta hipocrisia tem no meio dos evangélicos. Eu não quero tocar muito, não quero tocar não, mas eu vou falar algo. Nós estamos hoje sofrendo com um presidente hipócrita, psicopata, que não se compadece daqueles que são necessitados, porque ele está somente com os poderosos. E eu me admiro dos cristãos ter colocado esse homem lá. Quantos foram enganados com aquele homem que se diz que é evangélico? Um evangélico que num dia mandou um sanfoneiro tocar Ave Maria pro povo. Que evangélico, que espécie de evangélico é esse? Que espécie de evangélico é esse? Que espécie de evangélico que tem uma boca tão suja que nem Cândida lava a boca dele? Irmã, você está saindo fora da... Não, meus amados e meus amados irmãos. Eu estou aqui falando desses escribas e fariseus evangélicos, que se diz evangélico, que colocou, porque foi os evangélicos que colocou esse homem lá em cima. Foi os evangélicos. Foi os cristãos. Mas tudo isso, meu querido e minha querida irmã, está anotado no livro de Deus. Tudo isso está anotado no livro de Deus. Ainda tem aqueles que se arrependeram e voltou atrás, né? Se arrepender, porque não é vergonha, meu amado e minha amada irmã, a gente reconhecer que nós erramos. Mas tem muitos aí que bate no pé e diz que não, que ele está com ele e não abre. Então está. Mas você sabe com quem que você está? Sendo enviado, sendo guiado pelos inimigos, sendo guiado pelo inimigo. Hoje, guarde bem, você que está vendo esse vídeo hoje, guarde bem o dia de hoje, porque o amanhã Deus vai nos dar a resposta. Deus vai nos dar a resposta. Falaram tanto, não, amados, eu não sou petista não. Não sou petista. Olha, hoje eu não sou de nada. Eu já me envolvi muito com política quando mais nova, já me envolvi muito com política. Hoje eu sei de muitas coisas que está por trás da política. A política, ela é suja. Ela é suja, mostrando para os nossos olhos. Mas entre eles lá, aquelas brigas, aquelas ofensas, aquelas coisas, é tudo coisas combinadas. Tudo coisas combinadas. Não tem nada. Depois que passa tudo isso, meus amados e minhas amadas irmãs, eles estão nas reuniões de boas, nos grandes restaurantes de boas, de boa. E nós, o povo, é que pagamos por tudo isso. É que sofremos, é que às vezes muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus têm desentendimento dentro da própria família por causa de política. A igreja mesmo, levando para dentro da igreja a política suja.
Por que que Jesus não carregou César, a política de César? Por que que Jesus não carregou a política dos sacerdotes? De Caifás? De Pilatos? Por que que Jesus não carregou, amados? Então, meu querido e minha querida irmã, não se deixe levar. Não se deixe levar por essas coisas. Ai, mana, você debate. Debato sim, meu amado. Debato porque eu já vivi nesse meio. Eu já vivi nesse meio. Quem estiver aqui que me conhece, no meu tempo de mais jovem, que eu tinha os meus filhos pequenos, eu já ganhei muito dinheiro com político. Já ganhei muito dinheiro com político. Muito, 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 muito. E vocês querem saber algo que está por trás? A visão. Ah, mano, eu não acredito em visão. Problema seu se você não acredita em visão. Eu sou difícil de falar de visão, de coisas, de profecia. Se Deus me mostra isso, Ele me mostra aquilo. Mas o Senhor me deu uma visão. Sim, eu vendo aquela imagem do batismo do presidente, o Senhor me mostrava todo mundo de branco, porque eles fizeram a letra, uma letra de Messias dentro da água, com homens e mulheres ali dentro. Eles fizeram uma letra com todo mundo de branco, e o Senhor me mostrava subindo para cima ele, e conforme ele ia saindo da água, ele ia se tornando preto, até que ele ficou acima daquele povo branco, de branco. E quando ele submergiu toda a água e ficou acima da água, todo de preto, a água, o rio, a terra do lado do rio se tornava vermelha em sangue. E eu falei isso naquela época. Falei para muita gente que me ouviu, muita gente ouviu eu falar isso. E esses dias eu orando ao Senhor novamente, e o Senhor me mostrava uma balança. E dentro daquela balança tinha o Lula e tinha o Bolsonaro do outro lado. Só que a balança, o Bolsonaro, o Senhor me mostrava a balança, ao lado que estava o Bolsonaro, mais suja do que onde estava o Lula. Não que eu tô falando que o Lula não tem sujeira, porque todos eles têm. Todos eles têm, são poucos. Mas o Senhor também me mostrava poucos que tem, alguns que não tinha sujeira. Alguns que não tinha sujeira. Mas esses dois, na balança, só que o Bolsonaro tinha mais sujeira na balança. Então, amados, eu gostaria que vocês guardassem bem. Guardassem bem, não critique hoje não. Deixe para criticar amanhã. Ah, aquela missionária falou tudo errado. Falou tudo errado, não é nada disso. Então, amados, esperem. Espere um pouco, amém? Porque eu toquei nesse assunto não por causa disso, por causa que aqui eu estou falando de escribas e fariseus. Um monte de escribas, um monte de evangélicos ali, milionários. Tudo escribas e fariseus. Escribas e fariseus. Muitos, maioria deles. Escribas e fariseus. Amém? Por isso que eu toquei nesse assunto, porque o que eu vejo, o que eu sinto, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teria sido seus cúmplices no sangue dos profetas. É o que muitos... Antes eu comentei isso com os irmãos, porque eu sabia que eu ia chegar neste versículo. Então muitos vai falar naquele dia lá. Eu fui cúmplice do sangue de muitos profetas. Eu fui cúmplice. E também fui cúmplice
de muita gente que morreu por causa disso. Por causa de muitos cristãos que por fanatismo, por acreditar no falso, na falsidade, e colocaram lá. Assim, contra vós mesmo, testificais que sois filho dos que mataram os profetas. E não vai ser diferente nos dias de hoje, não. Você que fez a coisa errada vai se arrepender. Amado, já tem irmãos aí. Olhe, eu fazia tempo que eu não ia na cidade. Essa semana eu fui fazer um exame lá no Cambuci. Eu fiquei horrorizada de ver naquelas esquinas tantas famílias morando debaixo de uma lona. Eu vou aqui pro Parque do Carmo, eu falo pro meu marido, meu Deus, o que é isso? Quanta gente morando debaixo de lona. Amados, e muitos são os culpados por tudo isso. Muitos serão culpados por tudo isso. Por acreditar na falsidade. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Enchei vós, pois a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Raça de víboras é o que nós temos hoje. São raça de víboras. A maioria daqueles que estão lá são raça de víboras. Como vão escapar da condenação do inferno? E você que está aqui embaixo, que está defendendo esses crápulas, não vai se livrar também da condenação do inferno, não. Por isso, eis que eu vos envio profeta, sábios e escribas, e Deus tem enviado. São poucos profetas sábios que Deus tem enviado. São poucos os profetas sábios que Deus tem enviado. A uns matareis e crucificareis a outro, açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Você está pronto para pregar a verdade? E ser açoitado? A ser morto? A ser perseguido? É assim. Aqueles que pregam realmente a verdade tem que estar preparado para tudo isso. Amém, amados? Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração. Mas os escolhidos do Senhor não foram enganados, meus amados e minhas amadas irmãs. Os escolhidos do Senhor não foram enganados. Não foram. Mas aqueles que se dizem escolhidos foram enganados. Estes foram enganados e serviram a Baal. Se estão de frente a Baal. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então, comece a orar, comece a pedir discernimento do Senhor, realmente do Senhor. Às vezes, meu querido e minha querida irmã, o nosso egoísmo, o eu posso,
não deixa você ver, não abre os seus olhos espirituais. Deus não abre os seus olhos espirituais. Você fala da boca para fora, mas a sua visão está turva. A sua visão, Deus não te dá a visão. Você fala de si próprio, por si próprio. Amém? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Sabe, amados, aqueles que estão lá em cima do altar, muitos deles, eu já ouvi. Ah, se Deus falou com você, ele fala comigo primeiro. Mas que engano, mas que mentira. Se Deus tiver que falar comigo, ele vai falar comigo. Às vezes Deus usa o pior ser em profecias, em falar conosco. Deus usa. Deus usa. Amados, nós estamos vivendo no tempo de Davi e de Saul. O povo queria um rei de todo jeito, de qualquer maneira o povo queria um rei. Mas Deus não tinha preparado Saul. Deus já tinha o rei dele preparado, que era Davi. Mas o povo encheu tanto a paciência de Deus, que Deus mandou para eles um rei. Mandou Saul, o povo. E não é diferente dos dias de hoje, não. Porque nós enchemos tanta paciência de Deus com coisas inúteis. Defendemos tanta coisa errada. E não olhamos para o umbigo, olhamos só para o nosso umbigo, mas não olhamos para o do nosso irmão. Porque o que importa é o nosso umbigo. Então, amados, nós estamos vivendo uma época como aquela. O povo pediu tanto um rei, que Deus enviou Saul. Enviou Saul. E foi tanto assim, tanto que o povo pediu, que quando Davi se levantou, Saul perseguiu. Saul perseguiu. Amém, amados? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E tem muitos com a casa deserta. Muitos, meus queridos e minhas queridas irmãs. Cristãos com a casa deserta. Deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor, porque Ele vai voltar. E Ele está voltando, amado e minha amada irmã. Vamos nos preparar, vamos nos deleitar na palavra do Senhor. Amém? Vamos nos deleitar na palavra do Senhor. A palavra de Deus, minha amada, ela continua viva. A palavra do Senhor, ela continua viva na minha vida e na tua vida. Ela continua viva. E eu creio que nesta noite, nesta tarde, o que está adormecido, ele vai despertar. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela viva. Ela aviva hoje a sua vida. Ela toca no seu problema. Mas para isso, meu amado, nós temos que ter fé. Fé na palavra de Deus.
Ser vencedor, meu amado e minha amada irmã, não é ser super-homem, não. Hoje, nesta terra, ser vencedor é ser sobrevivente. Amém? Então, pegue essa palavra. Receba essa palavra. Deixa ela adentrar no teu coração. Vamos meditar na palavra de Cristo Jesus. Amém? Que o amor do Pai, né? E este amor tão grande do Filho, a nossa esperança que nós temos da volta do Filho, cresça nos nossos corações. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esse que está entre nós, que Ele continue a nos despertar, a abrir os nossos olhos espirituais. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém?